Então, o que são esses emaranhamentos familiares? Os emaranhamentos familiares ou sistêmicos, eles também podem ser chamados de emaranhamentos sistêmicos, são ligações negativas ou lealdades invisíveis que temos com pessoas ou situações do nosso sistema familiar. Ou seja, até quando alguém na família retorna e revive de forma inconsciente o destino difícil de um familiar que viveu antes dele. Tá? E isso é uma forma de incluir aquela história, uma forma de olhar para aquilo com amor, porque antigamente as pessoas elas abafavam muito as coisas. As nossas famílias, quem sabe, assim, os mais antigos, quando você vai conversar com os mais antigos, gente, eram muitos segredos. O caso desse, como eu comentei, dessa minha cliente, dessa tataravó, uma mulher morrer de parto naquela época, nossa, era algo que o pessoal abafava, não, ninguém pode saber, era uma coisa muito assim, sabe? Imagina uma pessoa se separar antigamente, como é que era? Meu Deus, uma pessoa trair a outra, então, aí abafa, é o negócio, abafa o caso, abafa, vai abafando, e nisso vai gerando esses segredos familiares, e isso vai gerando emaranhamentos, até alguém olhar para essas histórias com um novo olhar, com um olhar de amorosidade, com um olhar de compreensão, de entendimento, para conseguir se liberar desses laços, entendem? Então, naturalmente, todas as famílias elas estão sujeitas a crises ao longo da sua história, o ciclo evolutivo, o que não necessariamente precisa causar danos aos membros da família, né? As crises elas são momentos de instabilidade para impulsionar a família ao crescimento e à evolução, uma vez que criam uma necessidade de reorganização das relações entre os membros, né? E os levam a descobrir novas regras para o funcionamento do sistema familiar. Tá? Um dos pontos a ser observado é que geralmente quando há uma crise ou uma mudança de ciclo de vida familiar, é possível a identificação de algum padrão familiar que é transmitido através de gerações. Tá? Então vocês podem observar, vai ficar mais claro esses padrões a cada momento quando vocês passarem por situações desafiadoras, por mudanças, grandes transformações. Existem ciclos na família que deixam esses padrões mais evidentes. Eu vou falar de alguns deles, mas por exemplo, mais na frente eu vou falar um casamento, nascimento de filho, qualquer coisa, gente, separação no sistema, sabe? Doenças, cânceres que acontecem, né? Então, mudou o sistema, teve uma crise ali na família, aquilo está servindo para mostrar um padrão que precisa ser olhado e precisa ser reestruturado e transformado, né? Ai, gente, deixa eu tomar um pouquinho de água. Tá ficando claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Vocês que estão aí no Instagram, que tá no YouTube, no Facebook, tá ficando claro o que são os emaranhamentos? Né? E o que são, Cássia, esses ciclos de vida, né? Como eu tava falando, são as mudanças pelas quais... Sim, ai, que maravilha, gratidão pelo feedback, gente. Ótimo. Tá vendo como é interessante? Às vezes é porque realmente não é algo, não vou mentir, não é algo muito facinho de explicar, assim, né? É um assunto mais profundo, né? Então, gente, esses ciclos de vida, eles são essas mudanças pelas quais todas as famílias, elas passam ao longo da sua existência, né? A saída de um filho de casa para morar sozinho é uma mudança de ciclo, né? Um casamento, uma entrada de um novo membro da família, o nascimento de uma criança, o falecimento de alguém na família. Tudo isso é mudança de ciclo familiar, tá? E todos esses fatos, eles representam a mudança nesse ciclo e causam estresse, né? Causam uma situação, mudança. Nenhuma mudança é fácil. Nem vem dizer que mudança é fácil, que não é, gente. Toda mudança, ela tira a gente da nossa zona de conforto, né? E ela é uma situação estressante. Então, esses ciclos, eles vêm para mostrar, né? De uma forma, às vezes, um pouquinho desafiadora, para qualquer família ter clareza daqueles padrões. Parem para observar agora as fases que vocês já passaram, né? Como ficou mais claro quando passaram por momentos desafiadores, algumas questões. A diferença é que a diferença ela tá com o modo como que cada família vai se adaptar para esse novo ciclo, tá? E são nesses momentos em que podem surgir esses padrões de repetição, né? Uma mulher que ainda não tem filhos e de repente ela engravida, ela pode despertar o inconsciente para algum padrão disfuncional em relação à maternidade. Gente, as mães antigamente eram muito desafiadoras. Hoje em dia a maternidade ela é altamente desafiadora, mas vamos combinar que hoje nós mães temos o privilégio de ter muito mais acesso à informação do que as mães de antigamente. As mães de antigamente nem sabiam o que era um salto de desenvolvimento. Eu acho que muitas mães até hoje nem sabem, né? Mas é bem diferente. Então, tipo, a criança tá ali dando birra, surtando, e às vezes ela tá passando só por um salto de desenvolvimento. Ela precisa de mais atenção, de mais acolhimento, de colo. Antigamente, dizer o quê? A menina tá... Ai, menino manhoso, menina manhosa, né? As mães sabiam disso, gente? Não sabiam. Então, assim, hoje a gente tem muito privilégio, a gente tem acesso a muita informação diferente de antigamente. Então, a gente sabe que a maternidade é bem desafiadora. Então, quantos padrões a gente não carrega do nosso sistema, né, até hoje?
Né? E com isso, ela pode, nesse exemplo, ela pode repetir com seu filho comportamentos que antes condenavam esses pais, por exemplo, né? Ou dois jovens que decidem se unir em um casamento, os padrões de relacionamento que são aprendidos com a família de origem e não são bem elaborados, eles vão ser levados para esse novo casamento, podendo gerar conflitos ao novo casal. Então, se esse casal, se os pais se separaram, né? Tem, por exemplo, a mulher, os pais são separados e o marido, os pais são casados até hoje. São padrões diferentes. Quando eles se casarem, pode acontecer de gerar grandes conflitos, porque cada um aprendeu o que é relacionamento com os pais de uma forma diferente. Provavelmente, aqui está a mulher que teve os pais que estão separados, ela fica um pouco mais suscetível a uma separação do que esse daqui que os pais estão juntos, mesmo que estejam juntos com os desafios, discussões, enfim, normal de todo casal, entendem? Porque para ela aprendeu que o padrão familiar, a separação é tranquila, né? Depende, claro. Mas aprendeu que existe uma possibilidade de separação. Vocês estão conseguindo compreender? Mais ou menos isso, tá? E assim, cada nova etapa do ciclo familiar, um novo desafio vai se apresentar aos membros do sistema. Cabe a cada um passar por essas transições sem deixar que as crises sejam de grandes proporções, tá? Para isso, é necessário que cada indivíduo possa compreender o legado transmitido pela família de origem, ao elaborar bem as questões não resolvidas de seus relacionamentos familiares, para evitar que os problemas se estendam às suas relações afetivas ou profissionais, ou mesmo interfiram na sua história individual, tá? Então, gente, esse fator de origem inconsciente que influencia nas repetições de padrões familiares são os emaranhamentos familiares, ou as lealdades invisíveis ou inconscientes. Essas lealdades, elas dizem respeito a algumas das expectativas que devem existir e se fazer cumprir por todos os membros da família. Vou explicar um pouquinho melhor. É como se fosse um grande livro com bordas escritas envelhecidas, sabe? Onde se contabilizam os créditos e débitos do grupo familiar, tá? No qual conexões vão se estabelecendo entre as gerações, criando expectativas que vão influenciar todo o grupo familiar. Podemos pensar que cada membro que nasce, ele vem com um papel pré-estabelecido e vai precisar cumprir com as obrigações e expectativas designadas pela geração anterior. É como até diz aquela frase, né? Você é o sonho de todos os seus antepassados, né? Porque fica aquela expectativa, opa, será que vai ser essa pessoa que vai quebrar esse padrão? Será que vai ser essa pessoa que vai libertar essa família em relação a isso, que vai modificar essas questões, né? Então, essa lealdade invisível, ela pode permanecer no inconsciente do grupo e pode se manifestar na mudança de uma etapa, como eu falei, do ciclo de vida familiar e, como antes, né, possui seus próprios fatores estressores, tá? E uma das etapas mais difíceis, gente, mais difíceis, assim, de todo o sistema familiar é o nascimento do primeiro filho de um casal, por conta das expectativas nutridas por ambas famílias. Gente, primogênito sofre, eu digo porque eu sou primogênita. E é por esse motivo que o primogênito é um dos filhos que mais sofrem na família e que acabam carregando um peso maior. Não é fácil ser primogênito. Tem algum primogênito aí que foi fácil? Não foi, né? Eu tenho certeza. A gente é como se assim, tudo testado com a gente, né? Os nossos pais aprendem a ser pais com a gente, né? A gente aprendendo a ser filho, claro. Né? E os dois sistemas familiares, a união de... Olha como é poderoso o nascimento do primeiro filho. São a junção dos dois sistemas familiares ali. Né? Então é onde vai começar a ser revelado vários padrões a serem transformados desse primeiro filho. O casal, ele pode iniciar seus conflitos por conta dos papéis de cada um. E, né, da maneira como devem educar os seus filhos. Porque nenhum foi pai ou mãe antes. Eles vão aprender naquele processo. E cada um vai trazer da sua história, da sua bagagem familiar, os padrões de cada família, a forma de cada família e os conflitos. Aí começa os conflitos, né? Como é que a minha forma é certa de educar, que a forma do outro é certa de educar, né? Então, assim, além de querer representar os seus próprios papéis determinados por seus antepassados, né, gente? Mas até como eu falei, determinados de forma inconsciente, tá? Ao fixar uma forma inconsciente, uma posição rígida para cumprir, cada um do seu jeito, sua lealdade ao grupo de origem. Gente, todos nós temos lealdades invisíveis no nosso sistema familiar, todos. Claro que algumas, elas vão ser mais desafiadoras do que outras, né? Mas todos nós temos lealdades, tá? E a gente tá aqui nessa vida para curar e olhar para isso mesmo. E o legado familiar, ele faz parte da história de qualquer indivíduo. E é por isso que é inevitável só que não precisa ser destinado aos descendentes de uma família como algo rígido ou imutável, ou seja, não vai mudar nunca. Sabe? O legado, ele deve ser elaborado internamente, comunicado e algumas vezes reformulado para que a família tenha uma maior flexibilidade e desenvolva padrões saudáveis de relacionamentos.
Tá? Então, desta forma, com a herança familiar elaborada, cada membro familiar ele vai poder compreender melhor suas escolhas e atitudes diante do outro. Os indivíduos eles vão poder construir um contrato próprio na relação do casal com os elementos que cada um deseja trazer de sua família de origem, aliados às experiências individuais de cada cônjuge. Ou seja, nessa relação em que o casal tem o primeiro filho, a gente tem que ter muito diálogo, muita conversa e terapia, com certeza. Porque vai ser desafiador. Tem que ter muito acordo nesse momento. Porque cada um vai trazer sua bagagem do seu sistema e vai querer fazer da sua forma. Entende? Assim, fazendo dessa forma, depois do diálogo, tentando entrar em acordo, todos vão estar cientes de suas atitudes e vão transformar a relação, né? Ao interromper ciclos de repetição e transmitir uma herança consciente e mais bem elaborada para as futuras gerações. Todos nós temos a oportunidade de fazer isso nesse momento. Tá? O mais importante é perceber que de vez em quando vai ser necessário ser desleal ao seu sistema familiar para que você possa ser leal a você mesmo. Gente, a gente vai precisar olhar para isso. A gente carrega padrões hoje que não funcionam mais nos dias de hoje. Não funciona mais, entende? Então, é importante a gente reelaborar a nossa história e aproveitar o legado familiar de maneira mais consciente, mais madura e mais saudável. Tá? Com isso, a gente vai conseguir amenizar não somente os nossos próprios conflitos, e sim, em alguns casos, inconscientemente, os de toda a geração de uma família. Tá?